Olá, queridos amigos e amigas, telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam muito bem-vindos novamente a esta aula. Nesta aula, pessoal, nós estaremos discutindo dois sistemas de coordenadas de suma importância em física e em mecânica em particular, que é o sistema de coordenadas polares e depois as coordenadas normais. Então nós vamos primeiramente deduzir a expressão da velocidade e da aceleração em coordenadas polares e depois nós vamos obter essa velocidade e a aceleração em coordenadas normais. Coordenadas polares, por exemplo, nós vamos utilizar quando nós adentrarmos em nossas aulas de mecânica celeste, quando eu for, por exemplo, deduzir a equação da trajetória devido à força gravitacional, que é uma cônica. E lá nós vamos precisar escrever, por exemplo, a aceleração em coordenadas polares. Tá? É bastante útil, né, as coordenadas polares e também as coordenadas normais na mecânica clássica. Então, pessoal, vamos começar imaginando aqui, então, o nosso sistema de coordenadas XY. E uma partícula que se move aí ao longo de uma curva qualquer, uma curva C, tá ok? Digamos então que essa partícula esteja numa posição P, que é identificada pelo vetor posição R. Então R é o vetor posição dessa partícula. Vetor posição R. Num dado instante de tempo t. Bom, após um tempo infinitesimal dt, vamos supor então que essa partícula se movimentou e ela veio parar nessa posição que é identificada por este outro vetor aqui, posição r. Então, inicialmente a partícula estava nessa posição, cujo vetor posição formava com o eixo x um ângulo θ, e num tempo infinitesimal dt, a partícula se deslocou um pouquinho, aqui eu exagerei, tá? Para vocês visualizarem, e o deslocamento eu vou chamar de dθ, tá certo, pessoal? dθ, um ângulo infinitesimal dθ. Muito bem. Nós sabemos que existe aí os versores, né, associados às coordenadas polares. Então, por exemplo, o vetor R, o vetor posição R, tem um vetor, né, unitário, ou também chamado de versor, associado a ele, que nós chamamos de R chapéu. R chapéu é o vetorzinho, né, unitário na direção do vetor posição R. E θ chapéu é o versor associado ao ângulo θ. Tá bom, pessoal? Esses dois vetores unitários são perpendiculares, naturalmente, e nós vamos escrever a velocidade e a aceleração nesse sistema de coordenadas aqui, utilizando os versores, né, dessa base, desse sistema, R chapéu e θ chapéu. Muito bem. Notem então, pessoal, que quando a partícula muda dessa posição para essa, o vetor R chapéu, ele muda um pouco a sua direção, tá certo? Porque antes ele estava apontado nessa direção aqui, então na verdade houve aí um deslocamento dr chapéu. E curiosamente, esse deslocamento dr chapéu está na direção do θ chapéu. Enquanto que o ângulo que inicialmente estava aqui, o ângulo θ chapéu, nessa nova posição, ele mudou um pouquinho mais para cá. Então, na verdade, ele variou um dθ chapéu, que curiosamente tem a direção, mas no sentido negativo, do versor R chapéu. Tá legal? Depois a gente vai provar isso, né? Que de fato o dr chapéu está na direção do dθ, do θ chapéu, perdão, e que o dθ chapéu tem a direção do versor R chapéu.
Muito bem, vamos aqui rapidamente lembrar o sistema de coordenadas polares. Então eu tenho um ponto P aqui no plano, né, XY. Esse ponto P então é identificado por uma distância r da origem e um ângulo θ aí no sentido anti-horário com o eixo horizontal. Então você sabe aqui que x é igual a r vezes cosseno do ângulo θ e que y é igual a r vezes seno do ângulo θ. Muito bem, pessoal, se você lembrar um pouquinho, né, das suas aulas de geometria analítica e ou álgebra linear, você sabe que o sistema aqui XY, este que aqui está, ele tem os seus versores da base canônicos, né? I chapéu e J chapéu. Nesse caso eu vou escrever X chapéu e Y chapéu. Tanto faz, tá? E é mais usual nessa parte de coordenadas polares nós chamarmos os versores canônicos da base, né, do nosso plano de X chapéu e Y chapéu aqui. Então, pessoal, esse vetor posição R, que é esse mesmo vetor posição R que aqui está, ele tem, claramente, ele pode ser escrito como uma combinação linear desses versores da base, x, x chapéu, mais y, y chapéu. Ora, no sistema de coordenadas polares, nesse novo sistema de coordenadas que eu estou usando aqui, r chapéu, θ chapéu, então eu posso aí escrevê-lo, né? Bom, depois a gente vai usar esse novo sistema. Ainda eu posso substituir aqui o x por r cosseno θ, x chapéu, mais y, que é r seno θ, y chapéu. Tá legal? E quem que é, então, esse versor R? O versor R, né, pela própria definição, nada mais é do que o vetor R dividido pelo seu módulo. E aí, se a gente divide o vetor pelo seu tamanho, pelo seu módulo, eu acho o vetor unitário na direção do vetor R, ou seja, o versor. Então, para eu achar o versor, basta dividir o vetor R pelo seu módulo, que é R. Se eu dividir tudo isso aqui por R, eu tenho simplesmente cosseno θ x chapéu mais seno θ y chapéu, pessoal. Esta aqui é a expressão do versor R, escrito como combinação linear dos versores da base aqui canônicos, né, x chapéu e y chapéu. Tá legal? Muito bem. Será que eu consigo também escrever o meu, e eu vou precisar, né, escrever o meu versor θ chapéu em função dos versores x chapéu e j chapéu? É claro que eu consigo, né, pessoal? Notem que cosseno θ e seno θ são as componentes do vetor R ao longo das direções x e y, tá certo? Bom, se eu pegar o meu versor, melhor dizendo, θ chapéu, e escrever ele aí nas componentes, né, x e y, eu vou obter simplesmente uma componente negativa no eixo x, tá bom? Que é dado aí por menos seno de θ, já que o meu ângulo θ agora ele aparece aqui, tá bom? Então, na verdade, ó, o versor R θ chapéu está aqui, e esse ângulo θ ele vai aparecer entre o θ chapéu e a vertical, tá bom? Então esse aqui é o cateto oposto, que envolve seno, e aqui é o cateto adjacente, que é o cosseno, tá bom? Então, ou seja, o meu θ chapéu, ele tem uma componente menos seno θ na direção x chapéu e cosseno θ na direção y chapéu. Isso é muito fácil, é trivial de ver ali. Então isso aqui vai ficar menos seno de θ x chapéu mais cosseno de θ y chapéu. Olha só que beleza. Então nós achamos aí expressões, tá, pessoal, para o R chapéu e o θ chapéu em função dos versores aí canônicos, x chapéu e j chapéu. Muito bem, então ao longo do movimento, né, o que a gente está observando? Ao longo do movimento da partícula, ao longo dessa curva, esses versores R chapéu e θ chapéu, eles vão variando, eles vão mudando a sua direção,
não o módulo, a direção e o sentido. Então nós temos aí uma variação no tempo, nós temos uma velocidade. Vamos calcular a derivada temporal, né, no tempo desses versores. Então olha só, R chapéu ponto, e aí quando eu coloco um ponto em cima, isso aqui é equivalente então à derivada no tempo, né, do versor. Então vamos derivar o versor R chapéu no tempo. Vamos lá. Cosseno de θ, então eu derivo o cosseno de θ, tá bom, pessoal? Que é menos seno de θ. O x chapéu é um versor fixo no tempo, ele não está variando, então ele é constante, tá bom? Mais derivada do seno é o cosseno de θ. Y chapéu também é um versor que é fixo, que é constante, permanece. Esta é a expressão do meu R chapéu ponto. Olha que curioso, mas isto aqui, né, pessoal? Ah, tá, e eu esqueci de derivar o ângulo também, né? Então, o ângulo também varia, tá bom, pessoal? Então, seno de θ, aqui eu esqueci do θ ponto, porque eu tenho que usar a regra da cadeia, tá certo? Derivada do cosseno de θ é menos seno de θ vezes a derivada do que está dentro, a derivada do θ no tempo, é o θ ponto, que é a velocidade angular, tá certo, pessoal? E aqui também eu tenho um θ ponto, porque eu tenho que derivar também o argumento, pela regra da cadeia. Agora sim, eu posso colocar o meu θ ponto em evidência, e aí eu vou ficar com menos seno θ x chapéu mais cosseno θ y chapéu, que é o nosso θ chapéu. Então, o que eu concluí aqui? Que o R chapéu ponto é igual a θ ponto θ chapéu. Tá legal? Vamos calcular também a derivada no tempo do θ chapéu. Então, a gente vai calcular aqui o θ chapéu ponto, que é igual, então, a menos θ ponto cosseno de θ, x chapéu. Eu estou derivando menos seno, que é menos cosseno, e também o θ, que é θ ponto. A derivada do cosseno de θ, né? Então vai ficar menos seno θ, θ ponto. Então vai ficar menos θ ponto, seno de θ, vezes y chapéu. Tá bom, pessoal? Muito bem. O que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar o meu θ ponto, o menos θ ponto em evidência, e aí eu vou ficar com cosseno θ x chapéu mais seno θ y chapéu, que é o R chapéu. Então, nós vamos precisar destas relações. A gente vai precisar da derivada do R chapéu e do θ chapéu, em função aí do próprio θ chapéu e R chapéu. Eu vou colocar, pessoal, essas relações aqui no cantinho para a gente não esquecer, tá? Então, eu vou guardar isso aqui. Então, R chapéu, a gente não pode esquecer, que é θ ponto θ chapéu, e que θ, aqui eu esqueci do ponto, e θ chapéu ponto é igual a menos θ ponto R chapéu. Tá legal? Muito bem. Para que eu fiz tudo isso então? Porque agora, pessoal, nós vamos ter condições de escrever, né, a expressão em coordenadas polares, em função do R chapéu e do θ chapéu, da nossa velocidade e da nossa aceleração para esta partícula que está em movimento. Muito bem. O que é a velocidade? O vetor velocidade dessa partícula nada mais é do que a derivada do vetor posição com respeito ao tempo. Tá ok? Esta é a definição de velocidade. Quem é o vetor posição R? Nós já escrevemos ele aqui. Ele é o módulo de R, é a distância R, na direção do versor R chapéu. Então, R vetor, R chapéu. Só que isso aqui é um produto. E tanto o R quanto o R chapéu, pessoal, variam. Tá
tá certo? Eles estão variando. A gente já viu que eles estão variando, o R chapéu e o θ chapéu. Então nós vamos ter que utilizar aqui a derivada do produto. Vamos aplicar então a derivada do produto, que é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Muito bem. Olha só então, quem que é dr dt, né? Dr dt é R ponto. Vamos usar a notação do ponto. R ponto, R chapéu, mais R. O que é dr chapéu dt? Isso aqui é o R chapéu ponto, é a derivada temporal do versor R chapéu, que nós já obtivemos aqui, pessoal. R é θ ponto, θ chapéu. Θ ponto, θ chapéu. Esta é a expressão em coordenadas polares em função dos versores da nova base aí, né? Do sistema que acompanha o movimento dessa partícula, R chapéu e θ chapéu, para a minha velocidade. Vamos anotar essa fórmula, muito importante aqui. O vetor velocidade é R ponto, R chapéu, mais R, θ ponto, θ chapéu. Esta é a minha expressão, né, da minha velocidade em coordenadas polares. Vamos identificar esses termos, pessoal. R ponto, R chapéu, é quando eu tenho variação na distância aqui radial. Essa partícula ela pode ou se aproximar da origem ou se afastar da origem. Então isso aí mede uma velocidade radial, tá certo? Enquanto que R θ ponto está na direção θ chapéu, isto mede uma velocidade aí tangencial, pessoal, tá certo? Por exemplo, no movimento circular uniforme, se você pegar aí o movimento circular uniforme, a partícula ela se move ao longo da trajetória, mas com o módulo da velocidade constante. Então a distância r do centro sempre permanece fixa. Então quer dizer que o r ponto é zero. Então no movimento circular uniforme eu não tenho esse primeiro termo aqui. Eu só vou ter a velocidade tangencial, que desde criancinhas vocês sabem, né, dos tempos do ensino médio, que a velocidade tangencial é a velocidade angular, que é θ ponto, tá ok? Vezes a distância r. A velocidade angular, pessoal, é a derivada da posição angular no tempo t, é o θ ponto. O θ ponto é o ômega, é a velocidade angular. Então, este termo aqui é a velocidade da partícula no movimento, na trajetória circular, tá bom? Vamos imaginar uma... Você seria capaz de dar um exemplo de um movimento em que nós temos as duas velocidades? Tanto essa velocidade aqui radial quanto a velocidade tangencial? Será que a gente é capaz de dar algum exemplo de algum movimento aí em que aparecem essas duas componentes da velocidade? Por exemplo, o movimento espiral, pessoal. No movimento espiral, tá? Você tem as duas componentes de velocidade. Você tem tanto a componente de velocidade radial quanto a componente aí tangencial, tá bom? Então é bastante importante esta expressão porque ela esclarece, ela mostra de forma mais simples, mais detalhada, que a velocidade ela tem essas duas componentes dependendo do movimento, tá ok? Muito bem, isso aqui é bastante interessante e bastante importante para a gente. Agora, pessoal, nós vamos obter, então, nós temos condições agora de obter a aceleração em coordenadas polares. Para obter a aceleração, basta usarmos a definição de aceleração, é a taxa de variação da velocidade no tempo, na linguagem do cálculo, é a derivada da velocidade em relação ao tempo t. Então, nós vamos ter que agora derivar no tempo a expressão que ali está. R ponto R chapéu mais R θ ponto θ chapéu. Vamos lá, aqui a gente vai obter uma série de termos, tá bom? Então vamos derivar primeiro esse termo, que é um produto. Então eu derivo o primeiro
no tempo, derivada de R ponto no tempo vai ficar R dois pontos, R chapéu, mais R ponto, derivada do segundo, R chapéu ponto, mais... Agora aqui, pessoal, nós temos uma derivada de um triplo produto. Mesma coisa, deriva o primeiro, mantém o resto, deriva o segundo, mantém o resto, deriva o terceiro, mantém o resto. Então, vamos derivar o primeiro no tempo, R ponto, e repete os outros, θ ponto, θ chapéu, mais, eu vou continuar aqui, o primeiro, derivada do segundo, derivada de R ponto, R2 ponto, derivada de θ ponto é θ 2 ponto, vezes o terceiro, θ chapéu, mais primeiro, vezes o segundo, vezes a derivada do terceiro, θ chapéu ponto. Tá ok? Agora nós usamos as derivadas temporais dos versores que nós já encontramos, tá ok? Então vamos lá, eu vou manter ali o primeiro termo, R dois pontos, R chapéu, mais R ponto. Quem que é R chapéu ponto, pessoal? Agora você substitui. θ ponto, θ chapéu, mais R ponto, vezes θ ponto, θ chapéu, mais R θ dois pontos, θ chapéu, e mais R θ ponto, θ chapéu ponto. Quem que é θ chapéu ponto? É menos θ ponto R chapéu, que já vou colocar aqui o menos então. θ ponto R chapéu. Tá legal? Muito bem. Isso aqui é igual, né? Aqui é igual. Então, esse termo aqui, pessoal, nós já podemos aí juntar, né, aqueles termos que têm os versores semelhantes. Então, eu vou juntar os termos que têm os versores R chapéu e os termos que têm os versores θ chapéu. Então, vamos lá. Quem tem o versor R chapéu? R dois pontos, a derivada segunda, né, do vetor posição R. R chapéu aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem, aqui tem. Menos R θ ponto ao quadrado na direção do versor R chapéu. Então, eu já juntei esse termo com este aqui. Tá ok? E agora eu tenho os termos em θ chapéu. Tá ok? Então, eu tenho aqui 2R ponto θ ponto e mais R θ dois pontos na direção de θ chapéu. Então, 2R ponto θ ponto mais R θ dois pontos na direção de θ chapéu. Olha só que interessante, pessoal. Então, tá aí o meu vetor aceleração escrito em coordenadas polares. Olha quantos termos aparecem. Apareceram aqui 4 termos, tá bom? Esta aqui é a aceleração tangencial, né, que a gente conhece na direção mesmo da radial, tá certo? Mas também nessa direção, pessoal, nós temos aí uma aceleração centrípeta, tá? Esse termo aqui, menos R θ ponto ao quadrado, é a aceleração dirigida aí no sentido negativo, né, do versor R chapéu, é a famosa aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, vocês lembram? Então, ela é menos R θ ponto ao quadrado, R chapéu, mas vamos lá, menos R. O que é θ ponto, pessoal? Ao quadrado. Isso aqui é a velocidade angular, né? Ao quadrado, na direção R chapéu. Isso, e a velocidade angular, nós sabemos que é a velocidade dividida pelo raio, né? R ao quadrado, que vai cortar um R aqui, e eu vou ter então a minha famosa fórmula, né? Menos V ao quadrado sobre R, na direção de R chapéu. Então isso aqui, esse termo aqui, é a aceleração centrípeta que você conhece aí desde os seus tempos de ensino médio, tá bom? V ao quadrado sobre R, na direção negativa do versor R chapéu, já que o vetor versor R chapéu, ele aponta para fora, tá ok?
E aqui, pessoal, aparecem, olha, dois outros termos de aceleração que a gente vai estar discutindo depois, né? Por exemplo, esse termo aqui, 2 vezes r ponto θ ponto, isso aqui é o que a gente chama de aceleração de Coriolis, tá? É o termo que tem a ver lá com a força de Coriolis. Quando nós formos depois estudar sistemas de referenciais não inerciais, nós vamos ver que vão aparecer forças fictícias, força centrífuga, força de Coriolis, e aí nós vamos ver que vai aparecer esse termo aqui, que é 2v vezes ômega. R ponto é a minha velocidade v e o θ ponto é a velocidade angular ômega, tá? Isso aí tem a ver com a velocidade angular. Na verdade, aqui é um produto até vetorial, tá? Mas não vamos nos preocupar com tudo isso no momento. E isso aqui na literatura não tem um nome específico, tá certo? Isso aí tem relação com a força de Euler, mas a gente não vai entrar em detalhes nisso aí. Tá legal, pessoal? Então eu vou aqui escrever, né? Só para completar o nosso cantinho aqui das fórmulas, eu vou então escrever para vocês a fórmula da aceleração em coordenadas polares. R dois pontos menos R θ ponto ao quadrado, R chapéu, mais 2R ponto θ ponto, mais R θ dois pontos na direção θ chapéu. Essas fórmulas são bastante importantes, tá bom? E nós vamos certamente utilizar essas duas aí nas nossas aulas doravante. Muito bem, pessoal. Agora, eu gostaria de discutir com vocês um outro sistema de coordenadas também, que você também pode utilizar, tá? Que é o sistema de coordenadas normal, né? Coordenadas normais, que tem a ver também com as coordenadas polares. Em física, né, em mecânica, a gente usa mais as coordenadas polares, mas existe também, né, você pode utilizar também esse outro sistema de coordenadas que, de certa forma, que grosso modo é até mais simples do que o sistema de coordenadas polares. Vamos imaginar aqui então uma curva qualquer e uma partícula está em movimento, né, ao longo dessa curva, e ela vai de uma posição até uma outra posição, tá certo? Num certo intervalo de tempo, né? T, infinitesimal, que seja. Nesse caso, nós vamos considerar aí, pessoal, dois versores, tá? Que são muito conhecidos. O versor tangente à curva e o versor normal à curva. Então aqui nós temos o famoso versor tangente à curva, que define aí a direção da velocidade tangencial, e aqui o versor normal à curva, que define a direção normal aí da velocidade, né? Que tem a ver com a aceleração centrípeta, tá? Se essa velocidade, se o movimento for circular uniforme, por exemplo. Tá ok? Muito bem. Então, vamos considerar aí uma curva, né? Nesse dado posição aí, nós temos então a curva, ela tem aí um raio, né? A gente vai chamar esse raio de ρ, tá? ρ é o raio dessa curva, tá ok, pessoal? Então aqui eu vou desenhar, tá, as componentes aí da aceleração, tanto tangencial, se ela tiver, né, quanto normal. Então tá aí, estão aí as componentes da aceleração tangencial, se houver variação de velocidade na direção tangente à curva, e aceleração normal, também chamada de aceleração centrípeta, né, que é aquela direcionada para o centro da curva, como nós já vimos aqui, né, nas coordenadas polares. Muito bem, então a soma aí, né, dessas duas acelerações dá uma aceleração aí total, uma aceleração total, que nós vamos chamar de A. Então esta aceleração total A, ela é a soma vetorial, né, da aceleração tangencial com a aceleração
centrípeta ou aceleração normal. Muito bem, para calcular essa aceleração, então, eu preciso derivar a velocidade, tá ok? Ou derivar a posição duas vezes. Quem é o vetor velocidade aqui, pessoal? A velocidade é a derivada do vetor posição com respeito ao tempo t, tá ok? O vetor posição aqui, ele é variável, né? Você pode, por exemplo, adotar o centro da curva como origem e esse vetor posição ele vai variando conforme a partícula vai se movimentando. Aqui, pessoal, eu vou utilizar a regra da cadeia. Eu vou escrever dr, ds, ds, dt. Ora, o que é S? S é o comprimento da curva. A gente vai supor que a curva tem um comprimento S. Na verdade, S é a distância percorrida pela partícula entre duas posições quaisquer, tá certo? Eu posso fazer isso. Eu estou autorizado a fazer isso. Ora, o que é dr ds? A derivada do vetor posição r em relação ao comprimento S da curva. Isto aqui, pelo cálculo diferencial, é a própria definição do vetor tangente, pessoal. O vetor tangente é definido como dr ds, derivada do vetor posição em relação ao comprimento S da curva. Isso aqui se você fizer essa derivada, esse cálculo, você obtém uma série de vetorzinhos unitários tangentes à curva. Então, isso aqui simplesmente, e ds dt é a minha velocidade v, em módulo, né? Então, o que eu obtive aqui? Só cuidar para que t é versor, né? Versor a gente representa pelo chapeuzinho. Então é óbvio, né, que a minha velocidade v, claro, ela é a velocidade v em módulo na direção do versor, do vetor tangente t. Tá ok? E agora para calcularmos então a minha aceleração nessas coordenadas aí, coordenadas normais, né, t e n, então eu vou derivar a minha velocidade, o meu vetor velocidade no tempo. Então, eu derivo no tempo v vezes t chapéu. Isto aqui pela derivada do produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, t chapéu, mais primeiro derivada do segundo no tempo. Tá ok, pessoal? Essa derivada do versor t chapéu em relação ao tempo, novamente eu posso aqui usar a regra da cadeia e expressá-la e usar o comprimento do arco, né? ds da curva. Então aquilo ali ainda eu posso escrever assim, dv dt na direção t chapéu mais v vezes dt chapéu. E aqui sim eu uso a regra da cadeia, ds, ds, dt. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque agora eu sei que ds dt é a minha velocidade v, que multiplica por esse v aqui, fica v ao quadrado. E quem é a derivada do versor t chapéu em relação ao comprimento S da curva? Muito bem. Notem o seguinte, se eu derivar esse vetor aqui, tá? Esse vetor t, a derivada, né, a diferencial, melhor dizendo, de t chapéu, é dθ na direção normal n, tá ok? Um vetor, pessoal, ele é sempre perpendicular, ele sempre tem a direção perpendicular à sua derivada. Isso é um teorema muito forte na matemática, né? Então, se você diferenciar esse versor t chapéu, o módulo dele vai ser um ângulo dθ. Θ, na verdade, é esse ângulo, tá bom? É o ângulo que o versor faz aí com a direção da aceleração, né? E do cálculo, a gente sabe, então, que dt é dθ na direção n, da direção normal n, tá ok? E eu sei também que ds, pessoal, vamos colocar aqui no cantinho. Então, dt chapéu é dθ na direção n, normal, e o meu comprimento
de arco, né, ds, nada mais é do que o raio vezes o ângulo, tá ok? Então é ρ vezes dθ. Então, se eu dividir dt chapéu por ds, eu cancelo os dθs e eu fico simplesmente com 1 sobre ρ n na direção do versor normal n. Finalmente, então, eu posso escrever a minha aceleração nesse sistema de coordenadas aí, como sendo dv dt, que é a aceleração tangencial normal que a gente conhece, né? Na direção aí tangente da curva, mais aqui ficou v vezes v é v ao quadrado, e dt ds, dt chapéu ds, isso aqui é 1 sobre ρ na direção normal. Basta dividir esse termo por esse, eu tenho 1 sobre ρ n chapéu. Então eu tenho v ao quadrado sobre ρ na direção normal. Está aí, pessoal, o que nós queríamos encontrar. Eu encontrei então, eu tenho então a minha velocidade, né? Que é simplesmente uma velocidade puramente tangencial nessas coordenadas normais. E a minha aceleração, ela tem uma componente tangencial, que é a aceleração tangencial, que é dado simplesmente pela derivada da velocidade com relação ao tempo, na direção do vetor tangente, mas esse termo aqui é a aceleração normal, também chamada de aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. O raio aqui nós estamos chamando de ρ, tá ok? Para não confundir com r, que é o vetor posição da partícula. Então, novamente, mostrei para você aí de uma outra forma, né? A aceleração centrípeta também, a aceleração normal, velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Tá ok, pessoal? Esse então foi o objetivo desse vídeo, mostrar para vocês as componentes da velocidade e da aceleração em coordenadas polares, primeiramente, e depois aqui nas coordenadas normais. Tá ok, pessoal? Vejo vocês na próxima aula. Até!